Essa história chocante ocorreu em 2005, ela abalou toda a Grã-Bretanha por sua gravidade. Uma jovem que aos 18 anos já tinha construído uma carreira de modelo bem-sucedida foi encontrada sem vida a apenas 10 metros da porta de sua própria casa. A polícia havia investido recursos significativos na busca pelo culpado, e apenas uma pequena amostra de DNA os auxiliou no caso. Sally Ann Bowman nasceu em 11 de setembro de 1987, em Londres, e cresceu em uma família numerosa com 3 irmãs mais velhas. Seus pais, Linda e Paul, se separaram mais tarde, mas Sally manteve uma boa relação com o pai. Sally era uma jovem alegre e amigável, com um coração generoso. Ao mesmo tempo, era muito responsável. Durante a adolescência, arrumou um emprego e começou a morar de aluguel. Sua casa estava localizada em Croydon, no sul de Londres. Ela estava decidida a não depender financeiramente dos pais, embora ainda mantivesse laços com a família. Mais tarde, ingressou na renomada Bridge School of Performing Arts and Technology de Londres. Essa escola já foi frequentada por celebridades como o ator Tom Holland, Adele e Amy Winehouse. Sally sonhava em seguir carreira como modelo, e sua matrícula nesta escola foi um passo significativo em direção ao seu objetivo. Depois de se formar em modelagem e cabelo em janeiro de 2005, ela conseguiu um emprego em uma agência de modelos em Londres. Nos primeiros meses, Sally se destacou em seu novo trabalho, tornando-se o rosto da popular marca de relógios Swatch e participando de prestigiados desfiles de moda. Aos 18 anos, já havia construído uma carreira de sucesso. No sábado, 24 de setembro de 2005, Sally visitou sua mãe e passou a maior parte do dia lá. Mais tarde, foi convidada pela irmã mais velha, Nicole, para a festa de aniversário de sua melhor amiga. Sally aceitou o convite e saiu da casa de sua mãe por volta das 6 da tarde. Ela disse que voltaria ainda naquele dia. Por volta das 10 horas da noite, a garota se encontrou com sua irmã e amigos no estabelecimento Lloyd's, no centro de Croydon. As imagens das câmeras de vigilância do bar mostravam Sally se divertindo. Por volta da 1 da madrugada, Sally saiu do bar com sua irmã. Elas caminharam até sua casa, mas Sally não ficou lá por muito tempo. No caminho, ela ligou para seu ex-namorado, Louis Proston, e concordou em encontrá-lo no centro de Croydon. Por volta das 2h30 da madrugada, ela pegou um táxi e se dirigiu ao local combinado. Durante a reunião, houve uma discussão entre eles. Havia apenas algumas semanas desde que haviam terminado por desavenças mútuas, e desde então tentaram, sem sucesso, resolver a situação. Louis decidiu levá-la para casa, e continuaram discutindo durante todo o trajeto. Eles resolveram a relação por volta das 4h15 da madrugada, momento em que Sally saiu do carro e foi para casa. Quase ao mesmo tempo, os vizinhos foram despertados por um barulho incomum que logo se transformou em gritos. As pessoas correram para as janelas, mas lá fora não havia nada suspeito. 5 minutos depois, viram apenas um homem desconhecido caminhando pela rua. Por volta das 6h30 da manhã, um vizinho saiu de casa e notou algo estranho. Atrás de um container de obras próximo, a princípio, ele pensou que fossem as pernas de um manequim. Mas, ao se aproximar, testemunhou uma cena aterrorizante. Ali infelizmente jazia o corpo sem roupas de uma jovem, já sem vida, era o corpo de Sally Bowman. A polícia chegou rapidamente ao local e isolou a área, porém eles não conseguiram encontrar a arma do crime, mas os especialistas descobriram mais tarde no corpo da menina DNA de um desconhecido. Também descobriram que Sally havia recebido pelo menos 7 golpes com um objeto pontiagudo e havia sido agredida. O maníaco desconhecido até deixou várias marcas de mordidas em seu corpo. A família de Sally ficou devastada com a notícia. Quando sua mãe ouviu a batida na porta naquela manhã, pensou que era Sally voltando para casa, mas na porta estavam agentes da polícia informando sobre o fim de sua filha. Horas depois, a mãe e a irmã de Sally tiveram que ir ao necrotério para identificá-la. Elas esperavam até o final que tudo fosse um grande erro e que Sally estivesse realmente viva. Foi até verem seu corpo que perceberam que era realmente ela. Enquanto isso, a polícia iniciou uma investigação e o primeiro passo foi enviar uma amostra de DNA do corpo da menina para os bancos de dados. Mas isso não os ajudou a identificar o autor. Também não havia câmeras na área, o que dificultou ainda mais o trabalho. Os investigadores descobriram que Sally teve sua vida encerrada a apenas 10 metros da porta de sua casa e que o trajeto dela do carro até o prédio também foi muito curto. Seu agressor deve tê-la atacado quase imediatamente depois que ela saiu do carro. A primeira suspeita da polícia foi do seu ex-namorado, Louis Proston. Ele foi a última pessoa que viu Sally e seu acidente fatal ocorreu quase imediatamente depois que ela saiu do carro.
Os investigadores também descobriram que o casal costumava brigar no passado, chegando até mesmo a chamar a polícia em várias ocasiões, mas nunca foram apresentadas acusações. No mesmo dia, a polícia o localizou e o deteve. Ao ser interrogado, ele afirmou que nem sabia sobre o fim da vida de Sally até ser informado pelos próprios detetives. Ele também admitiu que houve uma discussão entre eles naquela noite, mas negou qualquer envolvimento no evento trágico de Sally. Segundo sua versão, assim que Sally saiu do carro, ele foi embora. Os investigadores ficaram relutantes em acreditar na palavra dele, porque as coisas realmente não estavam a seu favor. Ele passou 4 dias detido enquanto os detetives aguardavam os resultados dos testes de DNA. Finalmente, descobriram que seu DNA não correspondia à amostra e Luiz foi libertado. Ao mesmo tempo, os especialistas descobriram outro detalhe interessante: a amostra de DNA encontrada no corpo de Sally podia ter ligação com um caso criminal de 4 anos antes. Em 2001, uma mulher fez uma ligação de uma cabine telefônica no estacionamento de uma loja. Em determinado momento, um homem entrou na cabine, despiu-se e se masturbou. Ele não tocou na mulher e fugiu, mas deixou seu DNA no chão da cabine. A vítima procurou a polícia e uma amostra de DNA do pervertido foi incluída no caso. No entanto, o autor nunca foi encontrado. Tudo aconteceu não muito longe de onde Sally foi encontrada, a 2,5 km. A polícia percebeu que se tratava de um pervertido em série que estava solto há anos. A única pergunta era quantas garotas haviam sofrido nas mãos desse maníaco e quanto ele atacaria da próxima vez. Os detetives precisavam encontrá-lo antes que ele arruinasse a vida de mais alguém. Logo ficou claro que os temores da polícia não eram à toa. Uma hora antes do fim trágico de Sally, uma mulher foi atacada em uma rua próxima enquanto caminhava para casa falando ao telefone. Em determinado momento, um homem se aproximou dela, pediu desculpas e imediatamente a agrediu. A mulher gritou e soltou o telefone, mas o que aconteceu em seguida foi algo que o agressor claramente não esperava. Um táxi apareceu na estrada e isso o assustou. Ele pegou o telefone da vítima e fugiu. Aqui está algo assustador: a pessoa do outro lado da linha, com quem a mulher estava falando, ainda estava na linha e ouviu tudo, mesmo depois que o agressor pegou o telefone e desapareceu da vista da vítima. Seus gritos de socorro não se tornaram mais silenciosos. Isso significava que ele estava escondido muito perto, talvez esperando que o taxista passasse por lá e a vítima voltasse a estar à sua disposição. Felizmente, o motorista ouviu os gritos e parou. Ele colocou a mulher no carro e a levou para o hospital. Lá, ele ligou para a polícia e contou o que aconteceu. De acordo com sua descrição, o agressor era um homem branco entre 25 e 30 anos, cerca de 1,80 m de altura, cabelo curto e escuro. A polícia elaborou um retrato falado com base nessas informações, que foi divulgado pela imprensa. Infelizmente, um grande número de homens se encaixava nessa descrição vaga, então os detetives receberam centenas de chamadas de moradores locais, todos dizendo que o esboço se parecia com alguém que conheciam ou que tinham visto um homem semelhante em algum lugar. Cada uma dessas chamadas foi verificada pela polícia, mas não obteve nenhum resultado. Quando perceberam que não conseguiriam encontrar o maníaco do retrato, os investigadores decidiram seguir outro caminho. A única pista que tinham era uma amostra de DNA encontrada no corpo da vítima, e os detetives estavam convencidos de que o autor vivia na área, já que também tinha agredido uma mulher em uma cabine telefônica em uma rua próxima. Consequentemente, decidiram realizar uma triagem de DNA em toda a área. Os policiais precisavam ir a cada prédio e casa, fazer perguntas e pedir aos moradores que fornecessem voluntariamente suas amostras de DNA. Obviamente, os detetives não esperavam que o autor desse seu DNA, mas bastava obter uma amostra de seus parentes para ficarem mais perto de pegar o culpado. Por exemplo, o homem poderia ter estado morando com seus pais, que não sabiam de seus atos e estariam dispostos a fornecer seu DNA à polícia. Durante os 6 meses seguintes, os policiais visitaram mais de 6.000 endereços e muitos moradores da área forneceram amostras de DNA. Mas toda a operação não levou a nada. Apesar dos esforços das forças de segurança, os especialistas de laboratório não encontraram correspondências com a amostra do agressor. Durante todo esse tempo, a população de Croydon estava apavorada e as patrulhas policiais apenas aumentavam a ansiedade. Todos sabiam que um maníaco estava solto nas ruas. As mulheres tinham medo de andar no escuro, os pais não deixavam seus filhos saírem para passear. Como resultado, a polícia teve que voltar ao esboço, já que não havia mais nada com que trabalhar. Eles entraram em contato com a mulher que foi atacada pelo maníaco no mesmo dia que Sally, assim como a vítima da cabine telefônica.
Eles foram solicitados a descrever novamente a aparência do agressor e, com base nesse testemunho, os detetives elaboraram uma versão corrigida do esboço. A polícia o mostrou em uma coletiva de imprensa e também revelou pela primeira vez alguns detalhes dos crimes que até aquele momento estavam em segredo. Isso foi feito na esperança de que os cidadãos de Croydon percebessem o quão perigoso é ter algum maníaco solto em suas ruas e tomassem mais cuidado. Infelizmente, tudo isso também não teve nenhum resultado. O esboço atualizado não diferia muito do anterior e era muito generalista. Milhares de homens que moravam na área se encaixavam. Mas o que aconteceu a seguir foi algo que ninguém esperava, um avanço completamente aleatório no caso. Um homem estava em um bar assistindo futebol e, depois de beber muito, começou a discutir com um dos clientes, o que logo se transformou em uma briga na rua. Infelizmente para ele, um policial passava por ali, viu ele empurrando seu oponente para o chão, o deteve e o levou para a delegacia. Lá, algo estranho começou a acontecer. O provocador da briga, Mark Dixie, de 35 anos, entrou em pânico e quase começou a chorar, o que era muito ilógico, já que ele foi detido por um crime leve. O mais provável é que seu oponente não tivesse apresentado queixa alguma, e o homem estaria livre para ir para casa. A polícia achou isso muito suspeito, mas teve que deixá-lo em liberdade sob fiança. Antes de fazê-lo, seguiram o procedimento padrão para todos os detidos, tirando suas impressões digitais e uma amostra de DNA. Passaram-se 12 dias, e os detetives receberam uma ligação do laboratório. Os especialistas fizeram um anúncio surpreendente. O DNA de Mark Dixie coincidia perfeitamente com a amostra encontrada no corpo de Sally. Os investigadores perceberam que tinham em mãos um maníaco perigoso, mas tiveram que deixá-lo ir. Em qualquer caso, a lei não lhes permitia mantê-lo por mais tempo, e agora a polícia tinha que detê-lo novamente. Infelizmente para eles, Dixie escapou para Amsterdã imediatamente após sua liberação. As autoridades britânicas emitiram um mandado de prisão contra ele, mas ele conseguiu se esconder. Isso durou 3 meses, até que algo estranho aconteceu. O criminoso discutiu com o proprietário do apartamento que alugava em Amsterdã e voltou para a Inglaterra. Além disso, conseguiu um emprego em seu local de trabalho anterior, o que facilitou muito o trabalho da polícia. Em 28 de junho de 2006, um ano após o caso de Sally, ele foi finalmente detido e acusado de uma série de crimes graves. Após investigar seus antecedentes, a polícia descobriu que Mark tinha um extenso histórico criminal. Ele cometeu seu primeiro crime em 1986, aos 16 anos, quando atacou uma mulher com uma faca, roubou e cometeu atos horríveis. Ele foi condenado a apenas 6 meses de prisão devido à sua idade. A cada ano seguinte, Mark foi julgado novamente por roubo e por forçar mulher a atos, e em 1990 foi preso por agredir um policial. Infelizmente, em todas essas ocasiões, o sistema judiciário foi favorável a ele, e ele passou pouco tempo na prisão. Em 1993, ele se mudou para a Austrália, onde continuou sua carreira criminosa. 5 anos depois, invadiu a casa de uma jovem, roubou e se forçou sobre ela, sendo posteriormente detido por atos obscenos em um parque e expulso do país em 1999. Infelizmente, naquela época, os procedimentos policiais não incluíam a coleta de amostras de DNA de criminosos, então o DNA de Dixie do corpo da jovem falecida não encontrou correspondências nos bancos de dados disponíveis. Antes de levar o caso aos tribunais, descobriram que na noite do trágico evento envolvendo Sally, Dixie estava celebrando seu aniversário em um barco com amigos em Brighton, a algumas centenas de metros de distância de sua residência. Ele discutiu com sua namorada pelo telefone e passou o resto da noite abusando de álcool e de substâncias ilegais. Ele se fechou e mal falou com ninguém. Quando o bar fechou, Mark e suas 2 amigas foram para uma casa nas proximidades. Depois que elas dormiram, ele pegou uma faca e saiu. Segundo a investigação, ele atacou a garota, que foi salva da morte por um taxista. Com medo de chamar a polícia, Mark se dirigiu a outra rua. Infelizmente, foi nesse momento que Sally Bowman saiu do carro e foi para casa. Ele a atacou, a forçou a atos e fugiu. Aparentemente, foi ele andando pela rua quem foi visto das janelas dos vizinhos naquela noite. Depois de atacar Sally, ele voltou para seu apartamento e deitou tranquilamente. O julgamento de Mark Dixie começou em 5 de fevereiro de 2008. Ele se recusou a admitir sua culpa, inventando uma história realmente ridícula. Segundo ele, estava andando pela rua e viu Sally deitada no chão. Ele se aproveitou da situação, se forçou sobre ela e partiu, alegando que supostamente não sabia que ela estava morta.
Durante o julgamento, também foi descoberto que uma mulher australiana havia sido agredida por Dixie em 1998. Ele forçou ela a cometer atos e a perfurou 7 vezes com objetos pontudos, mas nunca foi punido. O júri unanimemente considerou Dixie culpado pelo fim da vida de Sally, apesar de sua história ridícula. Como resultado, ele foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 34 anos. Mais tarde, ele foi transferido de uma prisão para outra várias vezes, pois seus companheiros de cela o intimidavam e tentavam atacar ele. Durante todo esse tempo, Dixie continuou negando sua participação no caso de Sally, e só em 2015, 10 anos depois, ele confessou. Isso não melhorou sua situação, mas a polícia pôde provar seu envolvimento em outros crimes. Em 2017, soube-se que um cidadão holandês inocente havia cumprido 12 anos de prisão por agredir 3 mulheres na Espanha, o que na verdade foi cometido por Mark Dixie. Além disso, o agressor também confessou voluntariamente outra agressão que cometeu aos 16 anos. Dixie atacou uma mulher em um estacionamento, roubou seus cartões de crédito e incendiou seu carro. Naquela mesma noite, ele descobriu o número de telefone de sua casa, ligou para ela e começou a zombar da vítima. A mulher se mudou para o campo por não conseguir lidar com seus ferimentos. No mesmo ano, Dixie foi considerado culpado por agredir 2 mulheres em Croydon e recebeu outra sentença de prisão perpétua para cada uma. O ano de 2017 foi marcado por outro evento desagradável. A família de Sally teve que remover seus restos porque vândalos desconhecidos continuavam profanando sua sepultura. A família decidiu cremá-la e manter suas cinzas em casa. Depois de tudo isso, a mãe de Sally é uma forte defensora de um banco de dados nacional de DNA. Em sua opinião, se o governo coletasse amostras de DNA de todos os habitantes do Reino Unido, esses crimes seriam resolvidos em um dia, e não em 9 meses. Além disso, ela estava convencida de que se o autor não tivesse deixado seu DNA no local do crime, o ex-namorado de Sally teria ido para a prisão por toda a vida por um crime que não cometeu. O detetive que liderou a investigação do caso de Sally apoiou a criação de um banco de dados de DNA, mas o governo o rejeitou, argumentando que a coleta forçada de DNA violaria os direitos humanos básicos. O tema é muito controverso, porque, por um lado, um banco de dados desse tipo realmente poderia ajudar a resolver esse tipo de crimes em questão de horas, e alguns criminosos não se atreveriam a cometer atrocidades sabendo que poderiam ser identificados muito rapidamente.